Olá, irmãs! A minha mensagem hoje ela vai ser baseada no discurso do Elder Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, chamado Sede vós perfeitos, no final. O Elder Holland ele começa citando aquela escritura lá em Mateus 5, versículo 48, que diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele falou que muitas vezes, estudando as escrituras, nós podemos achar algumas coisas que nos fazem pensar, nossa, como eu sou falho, né? Quanto mais coisa eu preciso para melhorar. E essa meta de alcançar a perfeição aqui na mortalidade parece uma coisa muito difícil, né? Uma coisa inalcançável no momento. Mas ele nos dá algumas dicas como nós podemos achar os pontos que nós precisamos melhorar sem precisar, né, nos machucar, nem a nós mesmos, nem as outras pessoas. E ele começa falando assim: como filhos de Deus, não devemos nos desvalorizar ou nos rebaixar, como se nos flagelar fosse uma forma de nos tornarmos a pessoa que Deus deseja que nos tornemos. Não, sempre com o desejo de nos arrepender e uma vontade no coração de sermos mais retos, espero que busquemos nos aprimorar pessoalmente, de uma maneira que não nos leve a ter uma úlcera, sofrer de anorexia, sentir-nos deprimidos, nem destruir nossa autoestima. Quando eu li essas palavras do Elder Holland, eu me lembrei da experiência de Nefe, que está lá em 2 Nefe, capítulo 4. Aqui, Nefe, ele reconhece a sua própria fraqueza, né, as fraquezas que ele tem, as coisas que ele ainda tem que melhorar. Ele reconhece que ele não é nada sem Deus. Mas a partir do momento que ele foca em Jesus Cristo, né, ele é tomado de alegria. Eu gostaria de ler alguns desses versículos para vocês. Lá em 2 Nefe 4, eu vou começar no versículo 17. Não obstante, apesar da grande bondade do Senhor, mostrando-me suas grandes e maravilhosas obras, meu coração exclama: ó, que homem miserável sou! Sim, meu coração se entristece por causa de minha carne. Minha alma se angustia por causa de minhas iniquidades. Estou cercado por causa das tentações e pecados que tão facilmente me envolvem. E quando desejo alegrar-me, meu coração geme por causa de meus pecados. Não obstante, sei em quem confiei. Meu Deus tem sido meu apoio, guiou-me através de minhas aflições no deserto e salvou-me das águas do grande abismo. Agora vou pular para o versículo 26. Ó, então se vi coisas tão grandes, e se o Senhor, em sua condescendência para com os filhos dos homens, visitou os homens com tanta misericórdia, por que, pois, deveria meu coração chorar, e minha alma padecer no vale da tristeza, e minha carne definhar, e minhas forças diminuírem por causa de minhas aflições? E por que eu cederia ao pecado por causa de minha carne? Sim, porque sucumbiria a tentações, para que o maligno tivesse lugar em meu coração, a fim de destruir minha paz e afligir minha alma. Por que estou irado por causa de meu inimigo? Desperta, minha alma, não te deixes abater pelo pecado. Regozija-te ao meu coração, e não deis mais lugar ao inimigo de minha alma. Eu acho essas palavras de Nefe tão bonitas. Ele reconhece a necessidade que ele tem de Deus. Ele mostra humildade, ele sabe que ele ainda tem um grande caminho a percorrer até alcançar aquela perfeição que Jesus Cristo falou lá em Mateus 5. Mas ele foca em Jesus Cristo. E a partir do momento que ele olha para o Mestre e reconhece que é somente por meio dele, né, que ele pode alcançar todas as bênçãos que o Pai Celestial tem para nos dar, ele é tomado de alegria, porque ele sabe que ele confia em Deus. Ele sabe que apesar de suas fraquezas, o Pai Celestial vai ajudar no nosso caminho aqui na mortalidade, para que um dia, se formos fiéis, possamos alcançar a perfeição e nos tornar como Deus é. Viver em felicidade para sempre, eternidade sem fim juntamente com nossas famílias e nos tornar como Jesus Cristo. Então eu acho que isso é um ponto-chave desse discurso, que por mais que nós precisemos reconhecer as coisas que nós precisamos melhorar e como nós somos falhos, como nós precisamos de Deus, também precisamos focar em Jesus Cristo como nosso Salvador, que Ele também é o nosso libertador. Ele é o que vai nos libertar de nossos erros, de nossas fraquezas, de nossos pecados, e vai curar tudo, sem deixar nenhuma cicatriz, para que um dia nos tornemos perfeitos como Ele é. O Elder Holland, ele continua: creio que a intenção de Jesus em seu sermão com relação a esse assunto não tenha sido nos martelar com palavras referentes às nossas falhas. Não, acredito que ele teve a intenção de prestar tributo
a quem e o que é Deus, o Pai Eterno, e o que podemos alcançar com Ele na eternidade. Apresso-me em dizer que o fato de nos concentrarmos nas realizações do Pai e do Filho, em vez de em nossas falhas, não nos dá a mínima justificativa para ter uma vida indisciplinada ou rebaixar nossos padrões. Desde o início, o Evangelho tem sido para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, por mais que nós foquemos no Salvador, isso em momento algum tira a nossa responsabilidade pessoal de fazermos o melhor possível. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele exige que nós sejamos fiéis até o fim, que nós perseveremos. E isso é parte da nossa jornada aqui, do nosso aprendizado. O Senhor, ele nos deixou tantas ferramentas. Ele nos deixou as Escrituras, as palavras dos profetas vivos. Ele nos deixou os nossos líderes, a oração, o Espírito Santo, o jejum. Tantas ferramentas para nos ajudar a vencer o homem natural e nos tornar mais como Jesus Cristo. E eu acho, irmãs, que o Senhor, ele nos pede tão pouco comparado às inumeráveis bênçãos e mansões celestiais, como ele diz nas Escrituras, que ele tem para nos dar. Então, jamais podemos, usar de justificativa que, eu sou humano, é assim mesmo, todo mundo erra, para cometer um pecado. Que nós possamos nos lembrar de Jesus Cristo e tentar o nosso melhor a cada dia. Nós sabemos qual é o nosso melhor e Deus, ele também sabe. E é importante que, pouco a pouco, procuremos nos refinar para nos tornar mais como Ele, sem precisar nos sentir deprimidos ou angustiados por causa de nossas fraquezas, mas olhar com esperança para Jesus Cristo. Ao continuar, o Elder Holland, ele conta aquela parábola dos 10.000 talentos e 100 denários. E só para lembrar a história rapidinho, existia um homem que devia 10.000 talentos ao seu rei. E 10.000 talentos era uma quantidade de dinheiro muito grande. E aquele homem não tinha como pagar aquela dívida. Então ele pediu misericórdia ao rei, e o rei mostrou misericórdia a ele, perdoou a sua dívida. Porém, este mesmo servo que recebeu o perdão não conseguiu perdoar um dos outros servos, que devia a ele somente 100 denários. E comparado a 10.000 talentos, 100 denários é uma quantidade muito pequena de dinheiro. Então, sobre essa parábola, o Elder Holland, ele fala: Jesus usa na parábola uma medida incompreensível, porque sua expiação é uma dádiva incompreensível, oferecida por um preço inimaginável. Isso, para mim, é ao menos parte do significado por trás dos mandamentos que Jesus Cristo nos dá de sermos perfeitos. Talvez não possamos demonstrar ainda a perfeição avaliada em 10.000 talentos que o Pai e o Filho alcançaram, mas não é muito para eles pedirem que sejamos um pouco mais semelhantes a Deus em pequenas coisas. Ao falar, agir, amar e perdoar. Ao nos arrepender e melhorar pelo menos 100 denários no nível de perfeição que está claramente dentro de nossa capacidade de fazê-lo. Devemos evitar expectativa excessiva em nós mesmos, nos outros, e eu acrescentaria, naqueles que são chamados para servir na igreja, que para os santos dos últimos dias significa a todos, pois fomos chamados para servir em algum lugar. Algum líder da igreja uma vez disse que, fora Jesus Cristo, todos os outros servos que Deus tem para trabalhar foram e são imperfeitos. E isso é verdade. Nós temos que lembrar que nenhum de nós é perfeito, que todos nós estamos suscetíveis a cometer erros. E nossos irmãos e irmãs que são chamados para nos liderar, todos nós estamos nesse mesmo barco na mortalidade, de aprendizado. Por isso nós devemos mostrar amor, e suporte para os nossos líderes. Nós temos uma presidência da Sociedade de Socorro tão maravilhosa. Elas têm trabalhado tanto, tão arduamente, para que todos os domingos a gente receba uma mensagem inspirada, para que cada aniversário das irmãs seja lembrado no grupo, para que as irmãs estejam sendo ministradas, e dentre muitas outras coisas que elas fazem. E também o nosso bispado, a nossa presidência da estaca. Então, que nós possamos demonstrar mais amor um pelos outros, mais gratidão, mais paciência, e procurar apoiar uns aos outros, para que juntos nós possamos nos melhorar, nos aprimorar, para podermos alcançar a meta de perfeição que o Senhor tem para nós. E só para encerrar, o Elder Holland, ele fala: irmãos e irmãs, cada um de nós aspira a ter uma vida mais semelhante a Cristo do que normalmente conseguimos ter.
Se admitimos isso honestamente e estamos tentando melhorar, não somos hipócritas, mas sim humanos. Não permitamos que nossas tolices da vida mortal e as falhas inevitáveis, cometidas até mesmo pelas melhores pessoas entre nós, nos tornem cínicos a respeito do Evangelho, da veracidade da Igreja ou da nossa esperança por um futuro ou da possibilidade de santidade. Se perseverarmos em algum lugar na eternidade, nosso refinamento será finalizado e completo, que é o significado de perfeição no Novo Testamento. Testifico que agora e sempre Ele, Jesus Cristo, está com as mãos marcadas pelos cravos, estendendo a nós essa mesma graça, sem nos abandonar e nos incentivando, até que estejamos de volta ao lar em segurança, nos braços de nossos pais celestiais. Por esse momento perfeito, continuo me esforçando, mesmo que desajeitado. Por esse dom perfeito, continuo a agradecer, mesmo que inadequadamente. Irmãs, eu gostaria de prestar o meu testemunho, que eu sei que o Senhor, Ele conhece a cada um de nós pessoalmente. Ele sabe os nossos pontos fortes e também as nossas fraquezas. E como diz lá em Éter 12:27, que o Senhor, Ele nos dá fraquezas para que nós nos tornemos humildes, para que nós possamos reconhecer que precisamos dEle, que possamos aprender aqui na mortalidade. Mas todas essas fraquezas podem se tornar em fortalezas um dia, se permanecermos fiéis, por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sou muito grata pela expiação que Ele fez por nós, por puro amor. Esse foi o único motivo porque Ele nos ama. E Ele quer que nós cheguemos à medida da estatura dEle, como disse lá em Efésios 4. E um dia nós podemos fazê-lo, se permanecermos justos aqui na terra, buscarmos cumprir os mandamentos e fazer as coisas que o Senhor nos pede. Ele está disposto a nos dar todas aquelas bênçãos e nos fazer perfeitos um dia, mas que agora nós possamos ser pacientes conosco mesmos e com as outras pessoas, na nossa família, na nossa liderança, na nossa vizinhança, que possamos demonstrar mais amor e mais caridade. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém.